Irmãos, eu acho que dificilmente nós teríamos alguém aqui nessa manhã que tenha conhecido o Evangelho, a Igreja de Cristo. Quando eu conheci, eu estou com fazia 74 anos agora em agosto, e já são 60 anos de caminhada. Então eu sei que quando eu falo algumas coisas, fazendo referência ao meu saudosismo espiritual, das coisas que eu vivi, que eu passei há 64 anos atrás, o que eu enxerguei, o que eu participei, eu acho que às vezes fica um pouco difícil querer pretender transmitir para vocês como era a igreja naquela época, como eram as ações de Deus. E para mim, eu confesso para vocês que é muito difícil hoje eu me sentir visitado por Deus, com a presença do Espírito Santo, com as manifestações de Deus. Eu não estou falando dessa igreja, estou falando de um modo geral. O que é hoje o Evangelho, a igreja evangélica. E eu tenho TV em casa. Eu vivo mais no YouTube, na internet, assisto tudo quando é pregação. De vez em quando eu encontro uns pastores antigos, tanto quanto eu, ou alguns até mais, contando histórias, e os que estão vivos se lamentando por ver uma perda de algumas coisas que ficaram no passado e que não existem mais hoje. E eu gostaria de comentar um pouquinho com os irmãos, nesta manhã, algumas destas coisas que talvez possam trazer ao teu coração, à tua vida, ao teu sentimento espiritual, à tua comunhão com Deus, um fortalecimento, porque eu sei que todos nós buscamos, eu vejo a ansiedade dos nossos pastores, ansiedade no sentido de que a igreja seja preenchida, visitada, revestida de um poder maior, de algo que ainda não se viu. Nós sempre, tenho certeza que nos reunimos aqui nos cultos, desejando que algo especial, diferente, uma manifestação poderosa de Deus ocorra, que nos torne diferentes. E eu escolhi 2 textos para ilustrar os comentários que eu gostaria de fazer. Mas existem tantos outros que poderiam ser lidos, que fazem menção a isso, mas o primeiro deles que eu queria ler com vocês está no livro de Êxodos, capítulo 3, versículo 1 em diante, aonde Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, e levou ali por detrás do monte, chegou ao monte de Deus, diz a Bíblia, Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 6, e diz assim: ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse:
agora me virarei para lá e verei esta maravilha, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Coisa gloriosa, coisa impressionante. Vamos abrir ainda em Isaías, capítulo 6, quando morreu o rei Uzias. Vamos ver agora um outro servo de Deus, tendo uma experiência não igual, mas tem alguma semelhança. E diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto encheram o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Interessante que nós notamos, eu vou usar só essas 2 passagens, que Deus se revela, Deus se apresenta, Deus se mostra. A nossa relação com Deus não é feita apenas de uma impressão, de um sentimento, de um arrepio. Deus tem poder de se apresentar, vivo, real e poderoso, para que nós tenhamos a certeza, a convicção, possamos dizer: Deus é real na minha vida, quando temos uma visão do trono. E o problema é que muitos hoje estão na igreja, oram, cantam, mas nunca tiveram uma visão do trono, nunca tiveram uma experiência real. Tem muitos que participam do ajuntamento, do oba-oba, sabe? É gostoso quando nós estamos reunidos, e quando há um movimento, quando cantamos juntos, quando somos envolvidos, somos tocados pela alegria, pelo entusiasmo de cada irmão. Mas nós precisamos também
estar na mesma proporção de sentimento, às 3 horas da manhã, na noite fria, na beira da nossa cama, de joelho dobrado, com o rosto no chão, e sentindo a realidade da presença de Deus, muito mais às vezes do que no ajuntamento, na reunião, mas na solidão da madrugada, ali na beira da nossa cama ou na nossa sala, você poder olhar e ver o trono de Deus, Deus se apresentando, Deus se tornando real na nossa vida. Então, eu quero que você saiba, eu não sei qual é a tua experiência, qual é o grau de experiência na tua vida espiritual com Deus, mas eu quero dizer uma coisa: Deus não está querendo que ninguém o adore intelectualmente. Falaram que Deus está aqui, Jesus disse que Ele, onde 2 ou 3 estão reunidos, Ele está lá no meio deles. Falaram, então eu vou orar, Não, você precisa sentir. Deus tem que ser uma realidade pessoal na tua vida. Não é porque o pastor falou, porque a pastora falou, porque o pastor Paulo está dizendo. Você tem que ter essa experiência na tua vida. Você tem que dizer: eu vi o trono de Deus, eu tenho convicção, Deus é real, porque Deus se dá a conhecer, Ele se apresenta. E quando nós temos uma visão do trono, nós temos consciência da nossa pecaminosidade. Você pode ver nos 2 textos que isso acontece: visão de Deus, realidade, manifestação sobrenatural. Quando Moisés vê, porque ele ficou espantado por ver uma coisa impressionante, uma sarça, um arbusto que estava queimando com fogo, e que não se consumia, continuava inteiro aquele fogo ali, crepitando naquela moita, e ela não se consumia. Aquilo era um assombro, porque nós sabemos que se pegar fogo naquela árvore, ela vai queimar, vai torrar inteirinha. E Moisés olhou e viu algo sobrenatural. A princípio ele não sabia o que era. Ele estava ali, ele olhou, e ele disse assim: deixa eu chegar mais perto para ver. Mas ele não sabia que o que ele estava vendo ali era uma visão da parte de Deus, era uma manifestação do Espírito de Deus, era o poder de Deus em ação, poder de Deus em movimento. E quando ele foi se aproximar daquela sarça, ele ouviu a voz do Senhor que disse: tira a sandália dos teus pés, o sapato dos teus pés, porque a terra em que pisas é terra santa. Igreja, quando nós temos uma visão do trono de Deus, da graça de Deus, o Senhor diz que o braço dele, a mão dele não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados, mas que os nossos pecados fazem divisão entre nós e ele. Por isso que Deus precisa que nós estejamos limpos na sua presença. Esse tirar os sapatos ou as sandálias, conforme o texto de Moisés, significa muita coisa. Significa limpeza, significa santidade, porque Deus é santo, Ele tem um caráter santo, e a nossa santidade não pode ser apenas de boca, de palavras, de vocabulário. Tem que ser santidade que nos aproxime de Deus. E santidade não é a altura da sua saia, do seu vestido, nem a roupa que você usa, nem muitas coisas. Isso faz parte também. Ouça as ministrações da pastora Fúvia às terças-feiras, que ela orienta bem a esse respeito. E ela não ministra só para os homens, para as mulheres, não, ministra para os homens também. Às vezes a sua orelha fica meio vermelha. Mas a santidade não se expressa muitas vezes por essas coisas, embora essas coisas façam parte de quem se santifica. Deus limpa, Deus nos torna puros, através do quê? Do sangue de Jesus Cristo.
as nossas vestes se tornam alvas para que nós possamos nos aproximar de Deus. Deus nos faz consciente dos nossos pecados e da nossa indignidade. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós sabemos, quando nós fazemos alguma coisa, vemos alguma coisa, enfim, qualquer coisa que nós fazemos que desagrada, porque quando nós temos a visão do trono, o Espírito de Deus habita em nós, e quando o Espírito de Deus habita em nós, ele é um Espírito que tem ciúmes, mas não é ciúmes desses ciúmes aí que você conhece, que o marido tem na mulher, não, ele tem um ciúmes de zelo, de cuidado, de querer que nós sejamos dele, vivendo para ele, nos guardando para ele. O Espírito que em vós habita tem ciúmes. Depois nós vemos que depois dessas experiências há uma sequência. Deus se apresenta, tomamos conhecimento de Deus, Deus nos limpa, nos capacita, nos prepara, nos dá seu Espírito. Depois ele diz: vai trabalhar, vai pregar o Evangelho. O Evangelho. O Evangelho. E tem umas coisas hoje aí que estão sendo pregadas que está meio estranha. Qual a experiência? Qual a tua experiência em relação a Deus? O que você pode falar da presença, da existência de Deus na tua vida? Qual é a tua experiência espiritual? E aqui, irmãos, eu perguntaria para você o grande encontro. Deus já se apresentou para você? Deus é uma realidade, mas uma realidade mesmo. Você crê, você sente a presença de Deus? Deus é real na tua vida? Você consegue sentir essa realidade de Deus na sua vida? Ou você apenas participa das reuniões? Tem muita gente que ora sem nunca ter tido, sentido Deus se apresentando na sua vida. Deus é uma existência real na sua vida. Amém? Amém. Essa palavra que você lê, ela é viva, ou elas são palavras apenas? Você é um daqueles que põe a Bíblia aberta no Salmo 91 lá em cima da estante, da mesa, não sei de onde, porque o diabo vai ficar com medo. O diabo não tem medo não do Salmo 91. Ele conhece a Bíblia melhor do que qualquer um de nós. Citou a Bíblia para Jesus. Nós não podemos viver dessas coisas, dessas crendices tolas. Nós temos que conhecer Deus, temos que conhecer o seu poder, temos que conhecer a sua misericórdia, temos que conhecer o seu amor e viver o seu poder. Porque ele nos preparou. Dá licença, pastor, estou ficando com calor. Deus nos capacitou para o trabalho. Trabalhar para Deus é lidar com o sobrenatural. Trabalhar para Deus, você tem que viver no plano do sobrenatural, porque o nosso Deus é sobrenatural. É meio difícil, mas aí entra a fé. E é aqui que eu queria comentar algumas coisas com vocês. Queria comentar algumas coisas com você, porque muitas pessoas hoje eu vejo que a igreja do momento, as pessoas vão buscando tantas coisas. Eu preciso de cura. Sim, todo mundo, quem está doente quer ficar curado, quer ficar com saúde. Solução de problema financeiro. Aquele carnê que está atrasado, que eu não consegui pagar. Então, hoje se busca tantas coisas. As pessoas fazem campanha, participam de corrente, pela casa nova, pelo marido, às vezes até o marido novo, né, porque é triste. Meu Deus, busca-se tantas coisas,
E na igreja do passado de 50 anos atrás, buscava-se outras coisas. Era diferente. Para começar, o Senhor não era buscado nos clamores, nas orações, porque eu preciso de uma casa, porque eu preciso comprar uma cesta básica, porque meu carro, porque isso, porque aquilo. Porque Jesus, Ele deixou na sua palavra: por que estáis ansiosos? Falou sobre ansiosa solicitude. Por que vocês estão ansiosos? Olha os passarinhos, que não trabalham, não tem salário, não tem carteira profissional assinada, e todo dia Deus os alimenta, não morrem de frio. Vede os lírios do campo, disse o Senhor, nem Salomão se vestiu na sua glória toda como os lírios que Deus veste hoje, que amanhã acaba. Deus cuida de nós. Nós vivemos ansiosos, tem muita gente vivendo ansiosa, com ansiedade, buscando a Deus, com ansiedade: Senhor, como vai ser? O que será? Irmão, eu sempre fui muito tranquilo, porque eu sei que Deus cuida de mim. Eu não sei como é que Ele faz, mas eu vou caminhando. Eu sei que eu cheguei aqui até agora. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não sei, eu não entendo. A minha pregação, irmãos, a minha palavra, aquilo que eu converso com vocês, é uma coisa meia doida, porque eu sempre vivi o sobrenatural de Deus. Eu já orei sobre bujão de gás vazio em casa, para Deus encher, e Deus encheu, pastor. Sabe, eu vivi isso, ninguém me contou, nem é história, eu estou na presença de Deus, eu vivi isso. Eu vi uma caneca, uma leiteira de água fervendo, borbulhando, virar em cima do meu filho pequenininho. Ele caído no chão na cozinha, todo banhado com aquela água quente. Eu peguei ele no colo e ele chorando, gritando, berrando, e eu: Jesus, 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 Senhor, põe tua mão, põe tua mão, põe tua mão. Quando eu vi, o menino foi parando de chorar, e quando nós olhamos, só tinha roupa molhada, não aconteceu nada. Pelo amor de Deus, não pense que isso é o pastor Paulo. Não, o pastor Paulo não tem nada a ver com isso. A misericórdia é o poder de Deus. Só tem uma coisa: eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus. Domingo passado, o pastor aqui pediu misericórdia, alguém podia ajudar o pastor Paulo, porque o carro não andava, não sei o que e tal. O carro estava com o freio travado. O carro não saía do lugar, mas ele chegou até Tietê. Como também eu não sei. O mecânico também me perguntou: como é que você chegou? Eu digo: eu não sei, Deus veio trazendo. Deus é sobrenatural. Quero contar algumas coisas para vocês, para fortalecer sua fé, e eu vou te contar coisas, algumas poucas coisas, e não foi que me contaram, eu vivi. Quando eu me converti, eu era bem menino, trabalhava numa loja na rua São Bento, em São Paulo, e eu estava vivendo aquele êxtase da conversão, era tudo novo. Eu não via a hora de chegar um culto, o dia de culto. Eu passava o dia jejuando, orando lá. Eu fazia limpeza, limpava os móveis, era uma loja de utensílios domésticos, trabalhava na limpeza lá, eu era um garotão. Eu tinha 14 anos, e eu ficava o dia inteiro ansiando, vendo o momento daquele culto, daquelas orações de reencontrar os irmãos. Eu nem conhecia, eu nem tinha amizade com os irmãos, eu era um estranho que estava chegando. Mas quando eu entrava, que eu pisava, era uma igreja grande, ali na rua Tuiuti, eu acho que é Belém, São Paulo, né? Era um templo que tinha lá perto da Estrada de Ferro, nem sei se ainda tem Estrada de Ferro lá na rua Tuiuti. Era lá que eu frequentava. O culto começava às 8 da noite. Só tinha culto uma vez por semana. Segunda-feira. Era o único. O culto era às 8 horas da noite. Às 2 horas da tarde você não encontrava mais lugar para sentar. As velhinhas chegavam, aquelas irmãs velhinhas já botavam cachecol, Bíblia, tomava conta dos bancos, ficava guardando para os filhos, para os netos. Mas quando você entrava, ali que eu chegava à noite, se sentia a nuvem de Deus, que nem o povo de Israel quando andava no deserto, se sentia a presença de Deus. E tinha lá um costume, né?
tinha uma porta central, era bem comprido, o púlpito era para 150 pastores, tinha 150 lugares. Então, quando a banda começava, era uma banda que tocava, não é banda que nem esse de hoje, não, era banda mesmo, aqueles baixos, pistão, aquela coisa toda, né? E cantavam um hino. Aí as portas se abriam e entrava aquela fila de pastores. O pastor, o presidente vinha na frente e tal, né? Aí o fogo caía, já era, sentia a presença de Deus, né? E eu vivia esse clima, uma coisa assim, os irmãos, as irmãs tinham um zelo, uma preocupação nas suas roupas. Aonde que um homem ia naquela época sem gravata, era tudo sóbrio. Você vai dizer, pô, mas isso é loucura, pô, mas antigamente iam até para o estádio de futebol de terno e gravata, né? Nós sabemos que as coisas mudaram, sabemos que isso também não é que vai fazer diferença diante de Deus, né? Mas a gente via que havia no coração das pessoas uma preocupação, sabe, de ser sóbrio na presença de Deus. Nos cultos você via uma mosca voando porque era um silêncio para ouvir a palavra. E eu vivia essa experiência, eu estava encantado com tudo aquilo, sentia a presença de Deus. Eu lembro de pregações até hoje. Foram as primeiras mensagens que eu vi sobre Sansão, sobre Elias, Eliseu, sobre as curas que Jesus fez. E eu voltava para casa encantado com aquilo. E quando tinha oração, a oração final, quando era a oração que o povo levantava as mãos, meu irmão, era batismo com o Espírito Santo, e eu não sabia o que era aquilo. De repente eu começava a falar em língua, tremendo lá, e falando em língua, mas era batismo com o Espírito Santo, viu, irmão? Algumas coisas a gente está vendo hoje aí, né, pastor? Era batismo com o Espírito Santo. E um dia eu perguntei para um irmão, irmão, que língua é essa aqui que o pessoal fala? O irmão não sabe, ele veio me explicar. É o selo da promessa, é o revestimento do poder. Eu digo, o que tem que fazer? Tem que buscar. Eu disse, eu quero. É de Deus, eu quero. E era uma delícia você viver aquelas coisas. Então eu me lembro que uma experiência que ficou muito marcante para mim. Essas coisas vão demonstrando a realidade de Deus. É Deus se mostrando no trono da sua glória diante dos nossos olhos e da nossa vida. Eu lembro que quando chegava o final da tarde, eu ia para casa, e naquela época a Praça do Correio, que eu acho que ainda existe ali, tem aquele túnel ali que passa ali embaixo, ali era o ponto dos bondes. Ali era o terminal, e era onde concentrava o pessoal, tudo que saía de loja, que ia para os bairros, para o Belém, para Lapa, tal. A grande condição era bonde, pouco ônibus, né? Tinha o bonde camarão, bonde aberto. Camarão é aquele bonde fechado, né? O bonde aberto, aquele outro que tem o estribo, que é todo mundo de pendurado. E ali na Praça da Sé, era uma coisa assim impressionante a quantidade de pessoas que ficavam. Aquilo ficava lotado, ficava abarrotado de gente, né? Esperando condução. E tinha uns doidos no Espírito de Deus, que precisa ser doido para fazer um negócio desse. Uns irmãozinhos que pregavam o Evangelho, pastor, no meio daquela multidão. Você conheceu, irmão, pastor? Uns irmãozinhos, aqueles que usam camisinha assim, meio encebadinho, o colarinho virado para cima, com aquela Bíblia toda estragadinha, porque Jesus, e não sei o quê. E eu ficava encantado de ver aquela ousadia, que eu achava ousado demais aquilo lá, né? E sempre tinha 3, 4, 5 irmãos e irmãs, e eles pregavam numa autoridade, eu já era crente, né? Mas eu ficava assim, eu dizia, Jesus, como é que vocês têm coragem de fazer um negócio desse? Que eles enfrentavam. Tinha gente que xingava, tinha pessoas que tiravam coisas. Irmãos, que eu estou contando para vocês, eu estava lá, eu vi diante dos meus olhos. E ali na Praça do Correio, nessa época, que era a porta do Correio Central ali, tinham uns homens aleijados que ficavam em cadeira de roda.
eu acho que eles eram impossibilitados de trabalhar, tinha aquelas pernas fininhas, atrofiadas, tal, e os braços muito musculosos que eles faziam, aquela cadeira rodava assim com uma corrente de bicicleta, e eles acabavam tendo uns músculos muito fortes, eram uns homens assim, mal encarados, e eles tinham uma prancha assim, de madeira em cima da cadeira que segurava, tinha uma forma lá, que eles vendiam envelope, caneta, vendiam um monte de bugiganga ali, e aquele culto, naquela hora, aquela reunião que era feita toda noite a partir das 6 horas, atrapalhava eles, porque era um momento que tinha maior afluência de pessoas e que eles queriam vender, e aquilo fazia uma multidão para ouvir a palavra, e eles ficavam enfurecidos, e eles jogavam coisas, jogavam tomate, e os irmãos pregavam, não queriam nem saber, limpavam e continuavam, porque Jesus, que você tem que aceitar Jesus e tal, e eu ficava de longe, vendo aquilo, meio atemorizado, meio envergonhado, porque ainda não tinha, né, vivência para poder querer chegar ali, ficava de longe. E um dia, um daqueles homens que era deficiente, ele entrou com a cadeira, foi empurrando todo mundo, e com um pé de cabra, você sabe o que é um pé de cabra? Aquele ferro que é torto na ponta, na mão, ele chegou diante do irmãozinho que estava pregando, ele disse assim: você para de pregar agora, eu vou arrebentar a tua cabeça aqui no meio dessa praça, que eu já falei para você não vir aqui pregar, não sei o que, o irmãozinho nem tinha um irmão, porque Jesus e papapá, ia para lá, e o cara tentava virar com a cadeira, e todo mundo olhando, e o deficiente ali, nervoso, porque tinha alcance para bater com aquela barra de ferro na cabeça daquele homem. Sabe o nome dele, esse pregador? Ele era camelô. Durante muito tempo, camelô, daqueles que vendem aquelas besteiras, um monte de bobagem, ele se converteu. O nome dele era Jaguaraçu. Ele era de uma tribo de índio. E o Jaguaraçu estava pregando, meio cabeludo e tal. E de repente aquele deficiente chegou e disse assim: você não vai parar de pregar não? Ele disse: em nome de Jesus não. Eu só vi quando ele levantou aquele pé de cabra e desceu na cabeça daquele homem. Irmãos, quando aquela barra de ferro, isto eu vi porque eu estava lá, bateu na testa daquele homem, um raio caiu ali, não estava chovendo, não tinha nada, caiu um raio, a barra quebrou no meio, o deficiente foi jogado longe com a cadeira, um monte de gente caiu, eu me segurei num poste para não cair, e o irmãozinho, glória a Deus, aleluia, e continuou e tome evangelho. Eu olhei aquilo, irmãos, aquilo me deu fé para caminhar não sei quantos anos mais. Eu disse: Deus é real, Deus é real. Então, irmãos, sabe, eu fui criado, eu nasci vendo essas coisas, participando dessas coisas. Eu estava num culto no dia 7 de setembro, não me lembro se foi 63, 62, eu acho que eu contei isso para o pastor Haroldo, não me lembro se contei, uma grande concentração na Praça da Sé, tinha milhares de pessoas ali, cotoveladas, era uma concentração, o pastor estava pregando, aquela estava anunciando há muito tempo e tal, um sol de rachar, e aquela lotada, e o evangelho sendo pregado, gente sendo curada, batizada com o Espírito Santo, que Jesus batizava com o Espírito Santo no meio da rua, era uma coisa assim, tremenda. E de repente o tempo começou a virar, começou a dar um vento, começou a ficar preto, e eu ainda não tinha encerrado o culto, estava chegando no fim. Aí algumas pessoas começaram a abrir o guarda-chuva e tal, o pastor que estava lá disse assim: irmãos, tinha um palanque montado bem na frente da catedral, disse assim: irmãos, não abra guarda-chuva não vai chover não, mas já estava caindo uns pingos. Aí pode ficar tranquilo. Aí ele levantou a mão para o céu e disse assim: Senhor, segura essa chuva até nós terminarmos o culto. Aí todo mundo fechou o guarda-chuva. Daqui a pouco, irmãos, começou a chover ao redor da Praça da Sé, na Praça João Mendes, na Praça Clóvis Bevilacqua, ali nas ruas laterais, e em cima da concentração não chovia, e o pastor pregou, revelou gente enferma, Deus operou, foi milagre, foi manifestação do poder. Quando ele terminou, ele deu uma risadinha e disse assim: agora pode abrir o guarda-chuva. Senhor, pode abrir o céu. Irmãos, boa aquela tempestade em cima de todo mundo que estava chovendo do lado. Eu estava lá, ninguém me contou, eu vivi isso. Irmãos, Deus é real. Ele é real.
O que será que tem acontecido, irmãos? O que será que tem acontecido que a gente não vê mais estas coisas? Eu tenho saudades, quando eu era da mocidade, tinha uma vigília, que era feita lá na Zona Leste, nem lembro mais onde era, na casa de uma senhorinha, minha irmãzinha, que tinha um porão, e uma vez por mês a mocidade ia para lá para buscar batismo com o Espírito Santo. Era só garotada, 16, 17, 18 anos, 20 anos, as irmãzinhas, aquelas irmãzinhas que usavam todas aquelas luzinhas aqui embaixo, já até aqui em cima. A pastora Rubia está fazendo assim. Até parece que você participou. Estou brincando, pastor. E a gente ia para lá. Quando chegava aquele detalhe, as vigílias, naquela época, começavam às 10 horas. Terminava às 6 da manhã. Das 10 às 6 da manhã. Podia ir preparado. A gente ia para o culto, para participar de algum culto, né, nas igrejas que a gente conhecia, alguns jovens eram convidados a pregar, e quando chegava 10 horas da noite ia para lá. E era um irmãozinho, moreninho, mulatinho, era o irmão Zezinho, muito sério, ele usava um bigodinho, e a mocidade sentava ali, meus irmãos, era uma coisa, não tem como descrever aquilo ali. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Cantávamos os hinos da harpa, era aquela comoção, aquela presença do Espírito Santo. E Jesus batizava com o Espírito Santo. E eu me lembro que às vezes eu estava ali ajoelhado, porque eu estava buscando o batismo, e eu não era batizado com o Espírito Santo, e às vezes começava um pipocava aqui, começava a falar em língua, outro ali, eu digo, Jesus, aproveita que o Senhor já está batizando ele, eu estou aqui, agora batiza eu também. Mas levou muito tempo, foi numa outra oportunidade que Jesus me batizou. Irmãos, se a gente vê que essa época trouxe coisas assim, acontecimentos impressionantes. Houve uma época que chegaram as tendas eram tipo circos, que eu acho que isso o pastor Haroldo tem conhecimento, alguns dos irmãos devem saber que veio dos Estados Unidos, aquelas tendas, que tinham aquelas concentrações, lá na Água Rasa, no Largo da Pompeia, ali tinha uma loja chamada Sears, perto do Parque Antártica ali, e olha o que Deus operava, irmãos, era coisa tremenda. O que Deus operava era coisa tremenda. E muitos dons se manifestavam naquela época, que é onde eu quero fazer aqui uma comparação para os irmãos entenderem. Acontecia muita coisa, tinha profetas. Profeta mesmo de profetizar, chegar e dizer assim, assim diz o Senhor. E a coisa era brava, porque dizia e cumpria mesmo, que Deus falava, cumpria, não é as coisas que nós vemos hoje, profecias, batismo com o Espírito Santo, irmãos. Você já ouviu falar em pessoas que foram arrebatadas pelo Espírito do Senhor? Eu tive uma vez que ficar na igreja, lá de prontidão, com um monte de gente, durante 3 dias. A irmãzinha foi arrebatada durante um culto. E do jeito que ela ficou na cadeira, pensavam que ela estava morta, mas o coração batia. Por uma pessoa para ficar sentada 3 dias, na mesma posição, sem se mexer, pastor, não pode ser da carne. Não tem como. E a irmã teve visões, revelações, trouxe palavra, uma coisa assim, eu me lembro dela, não lembro o nome dela agora. Essas coisas aconteciam? Aconteciam. Eu me lembro, marquei até para contar para vocês, eu tinha um vidrinho de azeite que eu usava para unção. Cadê minha bolsa? Como eu sempre uso. Eu não sou viciado em ficar ungindo, mas eu sempre ando com um vidrinho de azeite. E eu me lembro que eu tinha um vidrinho como esse com azeite para unção. E ungia muita gente nos hospitais e tal. E um dia nós estávamos numa vigília, isso já eu quando pastor, numa igreja no bairro da Bela Vista, e o vidro de azeite estava lá. E eu não vi que não tinha mais azeite, tinha acabado o azeite, tinha usado, tinha acabado o azeite. E eu não me dei conta, porque eu não pretendia ungir ninguém, mas só pela madrugada da vigília, o Senhor me toca o coração e diz assim, unge cada um. E eu fui, pastor, quando fui procurar o vidro que eu peguei, o vidro estava vazio. E eu
Senhor, 3 horas da manhã, não tem. Eu disse assim, ora para mim. E eu peguei o vidro de azeite, coloquei na mão, fechei assim, orei, pedindo que o Senhor colocasse azeite. E quando eu abri a mão, tinha metade do vidro com azeite. Então, sabe, irmãos, eu vivi essas coisas, eu não duvido dessas coisas, eu sei que Deus pode fazer, só que hoje nós não vemos essas coisas acontecendo. Por que nós não vemos essas coisas acontecendo? Eu penso, porque começou a entrar um monte de meninice, um monte de heresia, que hoje está aí, então traz uma preocupação para as pessoas sinceras, para os pastores, pastoras, que querem agir corretamente, com sinceridade, com seriedade, tentar impedir que essas coisas venham a acontecer aqui. Daqui a pouco está todo mundo caindo, profetizando, e hoje há um perigo muito grande com isso. E nós sabemos que muitas vezes é esse cuidado que impede de Deus agir, porque há uma preocupação de que não haja no nosso meio mistificação, falsidade, mentira, mas que nós possamos viver as verdadeiras realidades de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, essas realidades existem, Deus continua o mesmo, Ele tem poder, continua tendo o mesmo poder para fazer as mesmas coisas, para realizar batismo com o Espírito Santo da mesma maneira, para operar milagres, cura, maravilhas, as ações do seu Espírito. Só que eu vejo que as igrejas que são mais corretas com o Senhor, no sentido de se conservar puras diante das ações da palavra, da sua vivência como igreja, evitam permitir, bloqueiam um pouquinho, seguram um pouquinho, porque nós estamos vivendo uma época que a gente vê isso toda hora, você liga a televisão, aí você vê na internet essas igrejas, coisas absurdas. Irmãos, não é criticando, mas eu fico estarrecido. Esses dias vi um vídeo ali que postaram de uma pastora, que eu não sei que igreja é, qual é a denominação, subindo um monte de joelho, com uma sacola nas costas, com um monte de pedido de oração, com mais não sei quantas pastoras junto com ela, subindo de joelho. Estamos fazendo sacrifício para... meu irmão, isso é heresia. Jesus já fez o sacrifício, não tem sacrifício. Tem que servir a Deus com sinceridade. Então, irmãos, mas isto não limita, nem impede o poder de Deus, de você poder contemplar a visão do trono, da glória e da graça de Deus. Isso não impede que esta igreja seja cheia do Espírito Santo, das virtudes, porque Deus está no nosso meio e Ele é real. Então eu queria dizer uma coisa para você, muitas vezes nós nos limitamos, não sei o que nos limita, essa preocupação, medo. O diabo está usando os servos dele, sabe, eles não têm pudores para servir o diabo. Chega no carnaval, as moças mais bonitas de cada cidade sobem nos carros alegóricos, nuas, sem roupa nenhuma, e esbanjam o sorriso, que usa mesmo, como quem diz assim, tá aqui. Você vê, agora está aí, negócio de copa, né? Eu já pus aí no grupo que lá em casa só tem cozinha, não tem copa. Mas você vê, a gente assiste às vezes, olhando ali alguma reportagem, a loucura. O senhor viu, Paulo? Brincadeira, viu, Paulinho? Mas a gente vê nos estádios aquelas imagens, a loucura, as pessoas ficam ensandecidas, loucas, elas não têm pudores, elas não têm limites para atender às suas emoções carnais, os seus desesperos, o seu desejo de servir ao mundo, a sua vontade, ao seu pecado. Por que nós temos que nos imitar? Nós temos que nos soltar na presença de Deus, nos soltar com sabedoria, com espiritualidade, diante do poder de Deus, para que esse poder se manifeste na realidade, para que nós sejamos uma igreja, como temos sido e seremos mais ainda, revestida dos dons espirituais.
revestida das manifestações do poder. E isso reflete no bom testemunho que vocês têm dado, como crentes, como cristãos. Que a nossa igreja, que o Ministério Cristão Alfa e Ômega possa ser dirigido por Deus de tal maneira que todos os objetivos do Senhor se cumpram na nossa vida. Para que essa igreja se torne conhecida, essa comunidade se torne conhecida como uma igreja de poder, como uma igreja de milagre. Não esse milagre que a gente vê, que o pastor ora, depois agora levanta, tá, a pessoa sai. Oh, Jesus curou. Não, quando Jesus cura, ele cura mesmo. Ninguém sai capengando, meio aleijado, meia cura, não. Jesus cura totalmente. Ele restaura, restaurando mesmo. E eu sei que é por isso que os nossos pastores têm lutado, para que a nossa igreja chegue nesse padrão de equilíbrio, de poder, de graça, com pessoas, com irmãos, uma igreja que conhece e que tenha enxergado a visão do trono, que tem os seus pecados lavados e perdoados pelo sangue de Jesus, uma igreja que trabalhe pregando o Evangelho na sua pureza. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.